Meus amigos, boa noite. Estamos iniciando mais uma palestra. Hoje nós vamos falar sobre o relativismo cultural. Essa frase, ela se tornou muito popular nos dias atuais. Nós vamos falar sobre o mito do relativismo cultural. Na verdade, isso é um grande mito. A ideia do relativismo cultural, ela nasce basicamente da má-fé, do ateísmo e da ignorância, né, de alguns pesquisadores que, por falta de uma teoria melhor, acabam absorvendo, vai na onda e absorve a ideia de que tudo é relativo. Esse século se tornou o século da relatividade, né? O Einstein, com a sua teoria da relatividade, ajudou muito a criar esse problema. O Einstein não acreditava na Bíblia. O Deus de Einstein é o Deus hindu, é um Deus impessoal, sem sentimentos, né? E a obra do Einstein é basicamente a teoria da relatividade, que é uma coisa inaplicável na Terra, ela é aplicada no infinitamente grande, e as usinas nucleares e as bombas nucleares. Se a gente pensar um pouco, e analisando também os problemas pessoais e morais do próprio Einstein, né, nós vamos ver que só sobra mesmo o fato de o Einstein ter alertado o Roosevelt para o perigo do Hitler fazer a bomba atômica primeiro. Mas mesmo isso, né, a bomba atômica foi feita, mas não foi usada, não foi necessário usá-la com o Hitler, contra o Hitler. Então, o nome do Einstein se tornou um mito no século XX, mas quando analisado com profundidade, não resta muita coisa a não ser a fama, né, que os físicos ateístas e materialistas propagaram pelo mundo para elevarem a si mesmos e a ciência ateísta para o nível de influência e de prestígio que tem hoje. Primeiro ponto, e isso é fundamental em qualquer palestra que nós vamos falar aqui, nós temos que abordar a questão, né, imprescindível da questão da origem do bem e do mal. Né? A nossa base é que o homem e o universo, né, são obras divinas, né, são obras de Deus. E Deus é puro bem, Deus é um ser absoluto de puro bem. Então, de onde veio o mal? Então, há uma série de mitos de ruptura em várias culturas, como a caixa de Pandora, na mitologia grega, né? E a questão do fruto proibido na Bíblia. Então, para nós, a ruptura original efetivamente aconteceu e fez com que o homem fosse apartado de Deus, né? Para nós, a ruptura original consistiu em um ato de desobediência do homem em relação a Deus. Mas em que consistiu esse ato de desobediência? Para nós não foi um fruto, uma maçã, um figo, ou seja lá o que for, mas foi um ato sexual, antinatural e extemporâneo. Nós temos na internet uma palestra chamada Ruptura Original, exatamente abordando essa questão com mais detalhes. O fato é que quando você olha para a história, você vê que o problema sexual ele tem sido a causa da destruição de indivíduos, famílias, sociedade, nação, e até provocado guerras, como a Guerra de Troia. E é o início da degradação de impérios, como a própria Grécia, o Império Romano. Né? Então,
quando você olha para o mundo também, historicamente, você vê as marcas da ruptura original. Você vê, não é, a perversão sexual, as mil formas de perversão sexual, e o sexo ensejando, inclusive, violência. Então você vê que é um problema moral. E essa é a razão por que o cristianismo enfatiza de tal maneira a importância da família, a importância da fidelidade conjugal, da abstinência sexual pré-matrimonial e esses valores fundamentais do cristianismo. Então, o relativismo cultural, na verdade, é um subproduto relacionado com essa questão, né? O absolutivismo ou relativismo. Para os deusistas, não é? Deus é um ser absoluto, é o ser que os seus atributos é o puro bem, o amor, a verdade. E os valores absolutos de Deus, não é? Que a esfera cultural judaico-cristã passa para a humanidade. E a questão dos valores relativos, não é? Relacionados com o relativismo cultural, que o ateísmo e outros, até grupos místicos, propagam ao longo da história. Então, o relativismo cultural está diretamente relacionado com o ateísmo, com o materialismo, com essa visão nihilista, hedonista da sociedade que veio da Índia, passou para a Grécia, da Grécia para o Império Romano e chegou aos nossos dias. Hoje nós temos claramente duas culturas, né? Uma cultura cristã e uma cultura anticristã. Então, no Brasil, por exemplo, você tem o Natal, que é uma festa tipicamente cristã, e você tem o Carnaval, que é uma festa tipicamente pagã. São duas festas que mobilizam a nação e deixa muito claro como a mentalidade e a cultura humana está dividida. Então, a origem dessa natureza humana híbrida, dividida e conflitada, né, ela engendra duas formas de cultura. O que é cultura? Tem mil explicações sobre cultura e definições sobre cultura. Mas para nós, na sociologia natural que nós estamos desenvolvendo, você tem apenas duas manifestações de cultura. A cultura verdade e a cultura mentira. Ok? A cultura verdade, quando você pratica a verdade, você engendra, né, um conjunto de sentimentos, um conjunto de ideias, um conjunto de valores, um conjunto de objetos, de atos. Né? E você tem, então, uma cultura que ela nasce da prática da verdade. Né? Por isso, essa cultura verdade está diretamente conectada a Deus. E você tem a cultura mentira, que é uma cultura caótica. Né? Quando você pratica uma série de ideias falsas, caóticas, você gera uma confusão, uma cultura caotizada também. Então, a prática da verdade engendra a verdadeira cultura. E a prática da mentira ou da ignorância com relação à verdade engendra essa cultura que nós temos realmente espalhada pelo mundo, crescendo. Você tem uma cultura deusista, moral, e você tem uma cultura ateísta, amoral. Você tem uma cultura pornoviolenta, onde a indústria pornô e a indústria da violência se misturam com o banalismo e engendra esse niilismo que leva hoje a uma das épocas que tem o maior número de suicídios, né, de toda a história da humanidade. Com relação a Deus, quando falamos em Deus, falamos que Deus é um ser de atributos morais. Essa questão moral, existe uma moral absoluta? Existem valores absolutos ou não? Existe uma cultura, verdade, uma cultura de ideias verdadeiras, de valores absolutos ou não? Ou, pelo contrário, existiria apenas um conjunto de culturas diferentes, de épocas diferentes, com ideias diferentes, valores diferentes,
E isto seria o relativismo cultural, que foi bastante estimulado pelo Franz Boas, que é um dos estudiosos dessa questão. Mas, hoje, a ciência deusista, ela cresceu bastante. Hoje, por exemplo, já se fala em inteligência moral. Assim como você tem a inteligência emocional, né, que foi bastante estudada pelo Daniel Goleman. Mas você tem já uma preocupação acentuada com a questão da moralidade como um fator absoluto, não é algo que você vai discutir. Por exemplo, esse autor, né, o Robert Wright, é autor do livro O Animal Moral. Robert Wright é um psicólogo evolucionista, ateísta, portanto, né, mas já não pode, nem mesmo os ateístas evolucionistas podem negar o fator moral, a importância do elemento moral. Por isso eles têm que abordar essa questão, ainda que possa parecer desagradável. O Steven Pinker, nesse livro, Tábula Rasa, ele cita a obra de um outro pesquisador chamado Donald Brown. O livro do Donald Brown chama-se Universais Humanos. Não está traduzindo ainda para o português. E aqui está a prova científica dos chamados valores traços culturais endêmicos. Ou seja, todas as culturas da história, em todos os tempos e lugares, elas criaram valores, traços culturais comuns, culturas que nunca tiveram contato, né? E inclusive valores morais comuns, né? Então a ideia de uma natureza humana inata, né? E a tábula rasa, que é a ideia de que o homem, a natureza humana é gerada pela sociedade, o homem é produto do meio, que é a teoria da tábula rasa. E a contraproposta, que é a teoria da natureza humana inata, o desenvolvimento da ciência levou o pensamento humano para a confirmação da natureza humana inata e a queda da tábula rasa, que é uma das pernas da ciência materialista, especialmente das ciências sociais, da sociologia. Então, nós temos que o desenvolvimento do pensamento humano conduziu para a negação da tábula rasa e a negação da natureza humana inata, inclusive os valores. Há uma série de outros fatores que fortalecem a teoria da natureza humana inata. Então, indiscutivelmente, o bem e o mal são opostos e excludentes, mas são duas realidades históricas. E como realidades históricas, você precisa de uma explicação para isso. Como são realidades excludentes, né? Sentimentos, ideias, ações e objetos do mal para o mal. E o oposto, sentimentos, ideias, ações e objetos para o bem, né? Que engendram, de certa forma, essas duas culturas, a cultura mentira e a cultura verdade, são realidades inegáveis e não podem ter uma origem comum. Elas vêm de origens opostas e excludentes. E aí vem o cristianismo, mais uma vez, com a questão de um Deus original, do bem, criador do homem, não é? Um Deus de amor e verdade, um Pai, e a ideia, não é, de um antideus, de uma força má, né, espiritual, um ser espiritual chamado Lúcifer, que atua na história de uma forma oculta e coloca o homem contra o próprio homem. Divide e nos lança uns contra os outros. E nós consideramos uns aos outros como inimigos, quando na verdade há um inimigo comum,
da humanidade trabalhando nas trevas, né? E você tem o mal histórico, a existência de uma série de sociedades secretas, né? Atuando ao longo da história, né? Que são provas reais, né? Da atuação organizada do mal, né? Então você tem, por exemplo, no esoterismo, você tem Madame Blavatsky, David Spengler, né? Herce Bailey, uma série de pensadores do esoterismo que defendem claramente, explicitamente, o culto a Lúcifer, né? Sem nenhum constrangimento. Do mesmo modo, você tem indivíduos como Albert Pike, que é um dos pontífices da maçonaria histórica, que também defende claramente a ideia de Lúcifer como um deus, né? E a maçonaria explica que Deus, o Criador do universo, na verdade ele é mau. E ele então prendeu Adão e Eva no paraíso. Mas veio Lúcifer, né? E libertou o homem. E deu sabedoria ao homem. De tal maneira que a maçonaria, né, naturalmente, os iniciados não tomam conhecimento disso. Só lá na frente é que eles vão tomar conhecimento sobre isso. Defende claramente a existência do Lúcifer. E quando eu falo de maçonaria, eu estou falando de intelectuais, de políticos de altíssimo nível, de empresários, de grandes professores universitários. Estou falando de analfabetos, né? Índios, não. Estou falando de gente bem formada, que tem uma posição claramente luciférica, né? Então, né, essa perspectiva do cristianismo, que há o Deus original, o Pai de amor que criou o homem, e há um ser espiritual chamado Lúcifer, um anjo, que teria se rebelado contra Deus, provocando a divisão, o conflito, e o bem e o mal. Então você não tem como fugir disso. Você pode não querer aceitar por uma questão de teimosia, ou ignorância, ou puramente porque você é um ateísta convicto, você é um maçom, você é um esotérico, você é um ocultista, um satanista. Aí você nega, porque o seu papel é negar. Mas o fato de você negar não anula o fato histórico do bem e do mal, agindo historicamente na humanidade, não é, como organizações, instituições organizadas, não é, de nível mundial. Não é? O cristianismo e as suas divisões e os seus, né, derivados trabalham, são sociedades abertas, trabalham abertamente. Mas o ocultismo, o satanismo, as sociedades secretas trabalham de uma maneira ocultista, secreta, né? Utilizam a quinta coluna, não é, do terrorista Sun Tzu, não é, um chinês 500 anos antes de Cristo, que orientou que a mais estúpida forma de guerra é a guerra no campo de batalha. Né? E, portanto, ele orienta, já 500 anos antes de Cristo, que a forma mais inteligente de guerra é você conquistar o seu inimigo sem lutar com ele. Isso implica na infiltração, a chamada quinta coluna. O ataque não vem do norte, do sul, nem do leste, nem do oeste. Ele vem do centro, ele vem de dentro para fora. Então o ocultismo, o satanismo e esses grupos secretos trabalham com a infiltração. E dessa maneira penetram, infiltram, solapam as bases e vão avançando. Não é? Então são fatos. Não é? E você tem, por exemplo, a teoria dos superparadigmas, você tem mitos, filosofias, teorias científicas deusistas e mitos, filosofias e teorias científicas ateístas. Né? E esse conjunto de ideias deusistas e ateístas engendra um conjunto de ações, um conjunto de objetos, que naturalmente são voltados para a prática do bem e para a prática do mal. Ok? Então aí você tem, também relacionado com o bem e o mal, a ideia do absolutivismo moral e do relativismo moral.
ou cultural, como queira. Existem valores e existem antivalores, não é? Qual é a base para afirmarmos a realidade de valores absolutos? Primeiro, você tem o chamado direito natural, a norma moral inscrita na natureza do ser humano, por exemplo. Todas as épocas desenvolveram leis, né? E essas leis, elas mesmo, por exemplo, 1700 anos antes de Cristo, já existia o Código de Hammurabi. E mesmo as sociedades ágrafas primitivas, né, a chamada sociedade primitiva, ela já tinha um conjunto de normas e costumes, embora não escritos, eram normas morais. E você pode perceber isso hoje, em determinados grupos indígenas ou africanos, um conjunto de princípios morais, embora sejam sociedades ágrafas. Então, o senso de justiça, por exemplo, é um valor moral, não é? E o direito nasce da justiça, ok? A justiça é o verdadeiro espírito das leis. A justiça divina é a origem das leis, porque a justiça divina vem para o coração do homem e o homem sente a sede de justiça. As pessoas não têm sede de leis, elas têm sede de justiça. E a sede de justiça engendra a necessidade da lei, né? Então Montesquieu escreveu um livro chamado O Espírito das Leis, mas não falou sobre o verdadeiro espírito das leis, que é a justiça, a sede de justiça, né? Então, esse conjunto de valores morais, né, estudados pelo Donald Brown, esse conjunto de traços culturais universais, estudados pelo Noam Chomsky, com a teoria da gramática gerativa, a ideia de que todas as línguas, em todos os tempos e lugares, desenvolveram um conjunto de verbos, um conjunto de adjetivos, de substantivos, para se referir-se aos mesmos sentimentos, às mesmas ideias e objetos, né, ao longo da história. Então, cada vez mais, né, a humanidade se aproxima da concepção de uma natureza humana inata, ok? Dentre esses traços da natureza humana inata, você tem 3 desejos que é estudado na psicologia deusista, que eu chamo de aletopsicologia, do grego aletheia. Aletopsicologia é a psicologia da verdade. Então, dentre esses traços, desses, né, elementos inatos da natureza humana, você tem 3 desejos essenciais. O desejo de educação, né, e para isso o homem cria as ideologias, a pedagogia. O desejo de família, e para isso o homem cria a política, cria, né, as instituições políticas. E o desejo de prosperidade, e para isso o homem cria a economia e as diversas instituições na área econômica. Esses 3 desejos, educação, família e prosperidade, na busca da concretização desses desejos, o ser humano exteriorizou esses desejos na estrutura social. Toda sociedade, ela tem uma estrutura tríplice, um tripé: ideologia, política e economia. Todas as sociedades. Então isto é uma prova científica de que a sociedade não cria o homem, mas é o homem quem cria a sociedade. A estrutura social é uma exteriorização da natureza humana, dos 3 desejos essenciais da natureza humana. Ok? Então, valores absolutos, né, tudo aquilo que contribui para a realização desses 3 desejos essenciais da natureza humana, é um valor absoluto, porque, historicamente, a finalidade, o propósito da vida humana é a busca da alegria. Ok?
para o homem ser plenamente feliz, ele precisa realizar esses 3 desejos essenciais da sua natureza. Uma boa educação, uma boa família e prosperidade para se viver em paz. Então, tudo aquilo que contribui para a realização desses 3 desejos é um valor absoluto. E tudo aquilo que se opõe à realização desses 3 desejos é um antivalor. Né? A guerra, por exemplo, ela contribui para a realização dos 3 desejos essenciais da natureza humana, para a felicidade humana? Não. Portanto, é um antivalor. E o que vem das guerras? Tanques, canhões e bombas, tudo isso são antivalores, são produtos culturais de uma cultura falsa, da mentira, na verdade. A ignorância e a mentira engendram essa cultura porno-violento, né? Que tem sido até enaltecida em alguns círculos do mundo atual, confuso. Né? Então, é desses 3 desejos essenciais da natureza humana que brota a verdadeira pedagogia. Né? O papel da escola, a finalidade da educação é auxiliar o homem no caminho da concretização dos 3 desejos essenciais da sua natureza. Ok? Em termos bíblicos, esses 3 desejos essenciais são as 3 bênçãos de Deus para o homem. Crescei, multiplicai e subjugai a natureza. Na verdade, são 3 direitos e 3 deveres que o homem tem que fazer na sua vida. Nesses 3 desejos essenciais está a própria finalidade da vida do homem na Terra. Okay? Então a educação ela tem como objetivo contribuir para facilitar o caminho do homem nessa direção. A mesma coisa, a ideologia, a política e a economia tem esse objetivo. Qualquer coisa contra os 3 desejos essenciais da natureza humana é falso, é mentira. Né? É até criminoso, na verdade. Então o marxismo é uma teoria falsa e mentirosa que levou à destruição de 35 economias do mundo, que tirou a paz da Terra. O século XX foi o século infernizado por essa teoria marxista e esse sistema comunista. Então você vê revoluções por todo canto, assalto, terrorismo, sequestro, tudo isso engendrado por uma teoria falsa, forjada pelo ódio que Marx sentia das pessoas prósperas, dos cristãos, dos reis. Né? O ódio de Marx foi universalizado. E ele não construiu o marxismo para criar justiça na terra. O marxismo é uma teoria criada para a destruição da sociedade cristã. Então, por isso que não funciona na prática. Os comunistas matam-se entre si, como o Stalin fez. Né? A autofagia, eles começaram a matarem-se uns aos outros, porque a teoria é construída para provocar conflito, não para construir nada. Por isso o mundo comunista implodiu e a China virou capitalista. Não é? Só o Fidel Castro e a Coreia do Norte, que são 2 dinossauros, são pré-históricos, que ainda insistem em manter esse sistema de tirania e escravidão. Uma sociedade inteira escravizada por esse pequeno grupo de tiranos que assumiram o poder usando as mentiras, as falsas promessas do marxismo e do comunismo. Então podemos falar que efetivamente existe uma natureza humana inata. Né? Isso não é uma conclusão pessoal, isso é uma conclusão científica. Né? E esse livro é muito interessante porque o Stephen Pinker é ateu. Mas ele reconhece, assim como o Robert Wright, são ateístas, na verdade. Não é? Mas admitem claramente que não é possível mais negar esses traços culturais endêmicos, universais e históricos, incluindo aí o senso de justiça, a fraternidade, não é? E os valores absolutos, honestidade, as virtudes de um modo geral. Um escritor cubano chamado José Martí, ele escreveu que
Uma nação sem religião morrerá, porque nada lhe alimentará a virtude. Não a religião em si, os rituais, mas a essência comum dos livros sagrados das religiões, que são textos de educação, códigos morais e éticos. Não é? A Bíblia, por exemplo, é um texto que ela tem, é um livro muito variado, tem normas para a educação, até para as etiquetas sociais mais informais, normas de saúde. Né? A Bíblia era o texto básico, junto com o Juris Civilis, que era o Código Romano, né? E o direito canônico, né? Que engendraram o Jus Commune, que era o direito comum da Idade Medieval, que vai do século IV até o século XVIII, como influência absoluta do pensamento cristão. O Jus Commune, que é o direito que predominou na Idade Média, era basicamente o direito natural, que nascia da norma moral, dos valores morais. Né? E foi o Jus Commune, o direito natural, que foi durante a Idade Média que se forjou a estrutura do ordenamento jurídico. O chamado direito moderno nasceu na Idade Média, como a maioria dos chamados valores modernos. São todos criados na Idade Média. Esse é um fato tão evidente que nem mesmo os historiadores marxistas e ateus conseguem negar mais. Isso é um fato inegável. A ciência moderna nasceu na Idade Média. A universidade, a escola, os principais valores atribuídos aos chamados modernistas, na verdade, são todos engendrados na Idade Média. Então, Dostoiévski, por exemplo, que se inspirou muito em textos bíblicos, né, ele disse uma frase importante: se não há Deus, tudo é permitido. Analisando mais profundamente essa frase, você chega à seguinte conclusão: se não há Deus, tudo é permitido. E se tudo é permitido, somente o bem será proibido. Por quê? Porque o bem, né, é o oposto do mal. Se tudo é permitido, todo tipo de maldade é permitida. Mas o bem se opõe à maldade. Por isso, numa sociedade ateísta, onde não há Deus e tudo é permitido, necessariamente o bem será proibido. Porque o bem vai se opor ao mal. Não é? Uma sociedade amoral, ela é anti-bem. Ok? Então, quando você tira Deus, você tira os valores absolutos, como a paz, o respeito, você tira tudo. Os valores naturais, como a vida, a liberdade, não é? Serão todos abandonados. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não foi inventada pelos revolucionários franceses, Robespierre, Marat, aqueles criminosos, ou Napoleão. Mas os valores da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele vem do direito natural medieval. E foi somente em 1948 que os direitos humanos foram realmente postos em prática nos Estados Unidos, na ONU. Então, o ateísmo necessariamente vai gerar a promiscuidade e a criminalidade. Vai negar os valores absolutos, vai negar a Deus, com a negação de Deus, nega os valores absolutos, e negando os valores absolutos, incluindo a família natural, homem, mulher e filhos, você volta para a selvageria, para o barbarismo primitivo, para a era pré-cristã, né? Para o paganismo bárbaro, selvagem. Não é? Então o marxismo, ao negar Deus e ao negar a família natural e aos valores absolutos, ele na verdade está arrastando a humanidade para o barbarismo.
Freud, Marx, né? Nietzsche, Marcuse e outros ateístas marxistas sempre se opuseram à civilização. Não é? E em lugar da civilização, eles sempre propuseram a volta a um modo de vida primitivo, que na verdade é o barbarismo, não é? Sem lei, sem ordem. Não é? Mas mesmo nessas sociedades bárbaras e ágrafas, havia um conjunto de normas elementar básico, sem o qual nem mesmo os bárbaros, os vikings, por exemplo, os godos e visigodos, conseguiriam manter a sua estrutura. Né? E matassem uns aos outros, se não tivesse um conjunto de normas mínimas para a convivência social, para a convivência do grupo. Ok? Então, estabelecido a ideia de que, não é, de que o bem e o mal são realidades históricas e que a cultura, a verdade e a cultura mentira brotam do bem e do mal, e os valores absolutos e os antivalores também vêm nessa mesma linha de elementos excludentes e opostos. Né? Mas, com o desenvolvimento da ciência, você tem o que nós chamamos de ciência deusista. Vou falar muito sobre isso durante essas palestras. E você tem a ciência, a física, a química, a biologia, a sociologia, a psicologia, todas elas, a psicologia, por exemplo, já não tem bases científicas para negar a natureza transfísica da mente, da memória. Ok? A psicologia da Gestalt, que Gestalt é uma psicologia mais mentalista, ela admite a mente como um elemento inato e um elemento transfísico. E você tem o behaviorismo, que é uma visão da psicologia materialista, ateísta, comportamentalismo. Então, para a Gestalt, a mente é a causa, o comportamento é o efeito. É evidente isso. Para o behaviorismo e para toda a psicologia materialista, ateísta, o comportamento, o efeito, se torna causa. Então, eles não estudam a mente como mente, um elemento real, mas transfísico. Mas misturam, não é? E anulam, tentam anular a realidade da mente, não é? Porque a mente naturalmente reporta a espiritualidade. Não é? A natureza do pensamento e a natureza dos sentimentos não é física. Então hoje a psicologia, mesmo a psicologia que se estuda nas universidades, ela não afirma mais, não nega a existência da mente como um elemento transfísico, a existência da mente e da memória. Ok? Então, cada vez mais se estabelece a questão da natureza humana inata e nesta questão os valores morais, os valores absolutos. O ateísmo, em alguns momentos, não é? Especialmente depois da Revolução Francesa, parecia que o ateísmo estaria vencendo, estaria avançando, e o ateísmo revolucionário engendrou o marxismo, engendrou o freudismo, né? E foi essa sociologia materialista, essa psicologia materialista, e assim essas ideias foram se espalhando, né? E com a Revolução Russa em 1917 elas foram postas em prática, mas só que 70 anos depois, em 1987, a Rússia foi expulsa do Afeganistão. Foi a primeira vez que o Exército Vermelho era derrotado. Em 88 e 89 começou a implosão geral. E em 1990 a União Soviética se desintegrou. Né? E a ciência, a física quântica de 1935, e a partir dos anos 60 o desenvolvimento da genética, todos esses elementos estão confluindo para a negação da ciência ateísta,
A destruição da teoria da tábula rasa anula completamente as bases dessa visão social materialista. A ciência deusista, ela aponta para Deus, para a verdade, não é? E para os valores absolutos, para a natureza humana inata. Não é? A consciência moral do homem, que era uma das bases do direito natural, que foi estudada por Kant, por exemplo, e Kant observou na sua crítica da razão prática, que os valores morais, que ele chamou de imperativos categóricos, são valores reais, universais e históricos. Bom, então, à medida que a ciência avançou no século XX, entrou no século XXI, as teorias básicas ateístas da ciência ateísta foram sendo desacreditadas, né? Incluindo a teoria da tábula rasa. E a ideia da natureza humana inata, dos valores absolutos, efetivamente é a ideia vitoriosa, cientificamente falando. Ok? Em alguns momentos da história, o mal parece triunfar, parece crescer. Mas subitamente, como aconteceu com o Império Comunista, implodiu. Né? E naturalmente, com o marxismo cultural e com essa mudança de estratégia, os comunistas marxistas pensam que estão dando continuidade, estão triunfando. Né? E ainda acreditam, mesmo depois desse fracasso todo, que vão vencer no final. Né? Que a história está marchando para o comunismo. Isso é falso. A ciência ateísta já está desmoralizada. O marxismo já está desmoralizado. Né? A ciência deusista está triunfando. Na verdade, a história não está marchando para o comunismo, de volta ao barbarismo primitivo. Na verdade, a humanidade está marchando para o familismo científico, para um outro nível de mentalidade, para um outro nível e estilo de vida, um outro modelo de sociedade. O familismo científico, não é comunismo ateísta. O familismo científico é baseado na ciência do século XX e XXI, enquanto o marxismo é baseado na ciência do século XVIII e XIX. Né? Então os próprios marxistas e comunistas precisam despertar antes que vire um fóssil social também. Ok? Então, por que às vezes o ateísmo parece estar vencendo? Porque eles utilizam meios ilícitos, ocultos. Eles trabalham usando a quinta coluna, infiltração. Além disso, ele tem o apoio das forças espirituais do mal, exércitos do mal. Como a Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades do mal, do mundo espiritual. Então, essa força de trilhões, né, de demônios ajudam, impulsionam o mal. Mas o mal perderá de qualquer maneira no final. E, na verdade, um arquétipo do pensamento humano está na literatura universal. No final, o mal perde, sempre, em qualquer circunstância. Os próprios ateístas, né, sabem disso. Não é? É inevitável essa conclusão. Por quê? Porque o Lúcifer sabe que perderá. Por que perderá? Porque Deus é onisciente e o Lúcifer não. Então em Deus há estratégias e caminhos que o Lúcifer desconhece. Porque Deus é onisciente e conhece a verdade plena, e o Lúcifer é a parte, não conhece uma visão limitada, então a parte não cabe no todo. Por isso a parte, a mentalidade, a inteligência de Lúcifer, a astúcia de Lúcifer, não pode apreender toda a sabedoria divina. Não é? Então o conhecimento de Lúcifer é como o conhecimento de um general limitado.
Enquanto que Deus é um general ilimitado, conhece todas as estratégias. Por isso não há, até mesmo os romances escritos por ateus, no final o bem vence. Até nessas novelas horrorosas, escritas da Rede Globo, dos noveleiros da Rede Globo, no final o mal perde. Então, de certo modo, o mal está consciente de que perderá. Não é? Então, mesmo enganando as ovelhas, né, como os cristãos brasileiros, que são ovelhas enganadas, que acabam votando e elegendo lobos, não é? É como galinhas que elegem a raposa para tomar conta do galinheiro. É um completo absurdo. Ovelha não vota em lobo, galinha não vota em raposa. Então os cristãos do Brasil, que são a imensa maioria da nação brasileira, precisam acordar, deixar de ser tontos, deixar de ser bobos. Não é? Os cristãos brasileiros precisam se unir, precisam criar um partido único, forte, e acabar com essa história, com essa palhaçada de ficar nas escolas ensinando nossos filhos, nossas filhas a fornicarem com 10 anos de idade, não é? Querer ensinar as mães a masturbar crianças com 7 meses de vida. Essa vergonha, esse absurdo desses esquerdistas mentirosos precisa acabar. Os cristãos precisam acordar. Que sono é esse? Não tem fé em Jesus, perderam a fé? Então o mal perderá com certeza. Então o cristianismo está certo, a luta deve continuar. A luta com o amor, com a verdade, com a justiça. Porque o mal, o bem se paga com o bem, mas o mal se paga com justiça. Não é? Por isso os mensaleiros têm que ir para a cadeia. Além de terem sido condenados e desmoralizados, de ter os seus direitos políticos cassados, eles precisam ir para a cadeia. Porque na sociedade cristã, o mal se paga com justiça. Então é preciso, de uma vez por todas, acabar com essa ignorância, com essa tolice. Né? A liderança cristã precisa acordar. Então, os atos de Deus na história são evidentes. Né? Você pode ver na presença histórica do bem, na presença histórica do mal, as duas forças lutando. Né? E o objetivo dessas duas forças é o quê? O que Lúcifer quer? Estabelecer um império mundial baseado no ateísmo, na mentira, na ignorância. Não é? É exatamente a teoria comunista. Uma monarquia tirânica e ateísta controlando uma humanidade escravizada. Foi isso que os comunistas fizeram no mundo todo. É isso que o Fidel Castro fez em Cuba. A monarquia castrista, não é? E uma massa de escravos. O que é que os comunistas, que Lula e o Fórum de São Paulo quer com o Brasil? Escravizar a nação brasileira e se colocar como rei. Uma monarquia tirânica e ateia, perpétua. Isso não vai acontecer nunca. Não é? Isso aconteceria se Deus não existisse. Se Deus não existisse, o comunismo já teria controlado o mundo. O fato é que implodiu tudo. Não é? Eles podem pensar, nossa, nós somos muito espertos. Né? E, embora o comunismo tenha implodido, a gente ainda está agindo, enganando os tolos. Na verdade, essa esperteza, essa astúcia satânica, não vencerá a sabedoria divina. Então o bem triunfará, com certeza. Né? E os atos de Deus na história são evidentes. E no Brasil também são evidentes. Não é? Então você tem o quê? Você tem o Fórum de São Paulo, um conjunto de conspiradores e traidores criados em 1990, conspirando, usando a quinta coluna, infiltrando, mentindo, enganando. Né? E você tem um conjunto de escândalos que vai aflorando, né? E toda a sujeira vai se manifestando, é dólar na cueca, é dossiê dos aloprados, é o escândalo do mensalão, o escândalo do Cachoeira, o mel na chupeta, e finalmente você tem a vaia histórica, o Lula escondido, você tem a população na rua dizendo basta, não é? E você tem a Dilma
enrolada, e seguramente esses são atos de Deus, atos do céu na história do Brasil, como foi anunciado por uma pregadora americana chamada Cindy Jacobs. Em abril ela anunciou essas manifestações que ocorreram em junho no Brasil. Está na internet as profecias de Cindy Jacobs. Dá uma olhada, você vai achar muito interessante. E por fim, nós temos a questão do uma visão mais próxima da ideia do relativismo cultural. Eu estava numa universidade e eu vi uma professora, uma mulher ignorante, extremamente mal educada, falando e enaltecendo o relativismo cultural. Eu contestei e ela disse, se você contesta, você tem que apresentar uma contraproposta. Isso foi em 1986, por aí. E eu fiquei pensando naquilo e parei para pensar. E observei que o relativismo cultural, ou seja, valores relativos e valores absolutos, em última análise, Deus e não Deus, antivalores e valores absolutos. O relativismo cultural é a ideia de que não existem valores, que tudo é relativo, que a fidelidade é um valor aqui, mas os esquimós têm outro costume. Não é? Eles oferecem a sua mulher para o visitante dormir com ela. Geralmente os visitantes não aceitam porque a mulher esquimó costuma passar banha de baleia no corpo e dorme, tem em média 100 quilos de peso e dorme em cima do cara. Então o cara não quer. Mesmo a oferta generosa, o sujeito não quer. Ok, então as pessoas não aceitam. Então eu observei que, olhando para o mundo atual, você pode pensar que todas essas sociedades são contemporâneas, porque elas convivem no mesmo tempo. Né? Por exemplo, no Brasil você tem uma cidade como Curitiba, né? O mesmo o lado cultural do Rio de Janeiro, São Paulo, você tem tecnosociedades, sociedades de um altíssimo padrão tecnológico e o grau de civilidade é estabelecido pela prática dos valores absolutos, né? Pelas práticas dos valores morais verdadeiros. E o grau de barbárie é dado pela prática da mentira, pela negação dos valores. Então, parte do barbarismo que se presenciou no século XX deveu-se ao avanço do ateísmo. Não é? Então, eu observei o que eu chamei de arqueossociedades, sociedades arcaicas, como fósseis sociais, convivendo simultaneamente com sociedades tecnosociedades, sociedades altamente desenvolvidas tecnologicamente, convivendo ao lado de sociedades primitivas, selvagens, ágrafas até. Não é? Por que esse fenômeno? As sociedades fossilizadas. Por que esse fenômeno ocorreu? Você tem também o ponto em que o homem cai, não é? E se aparta de Deus, e apartando de Deus, ele vai sendo arrastado para longe do amor e da verdade de Deus. Então, a história humana não começa nas cavernas. A história humana começa com o homem conectado com Deus. Mas a ruptura primeva apartou o homem do amor e da verdade de Deus, o que originou a ignorância e a maldade. E o homem foi arrastado para as cavernas. Um nível de selvageria, de barbarismo, de sacrifícios humanos, de canibalismo. E é a partir desse ponto que Deus começa a resgatar o homem. Por quê? Porque o homem tem a sua consciência moral, a sua mente original, e tem a sua mente má, herdada de Lúcifer. São essas duas vontades opostas e excludentes que atuam dentro do homem, levando ele a praticar o bem e o mal. Então você vê que o retorno de Deus à consciência humana, ele começa num nível muito elementar, no animismo, quando as pessoas adoravam pedras e tal. E aquilo gerava também
um conjunto, uma estrutura social e um conjunto de valores. Sacrificar virgens e crianças para aqueles povos chegava a ser um valor, na verdade era um antivalor. E você vê que vem um período em que as pessoas começam a adorar seres humanos, né? O período do antropomorfismo, né? Os deuses têm forma, um período é vegetais, pedras, animais, o outro período é bestas, metade animal, metade homem. No outro período, os deuses tomam a forma humana na mitologia grega. Mas no judaísmo, o Deus já se manifesta como um ser invisível, único. Né? Mas, invisível, único, né? Mas ainda visto como um senhor dos exércitos, como um Deus que pune, que se vinga. Né? E essa não é a verdadeira imagem do Deus bíblico, que é um pai de amor, um pai de justiça, né? Que é narrado na parábola do filho pródigo. Jesus desenhou o verdadeiro coração do Deus bíblico. Finalmente você tem no cristianismo com Jesus a ideia do Deus como um pai. Não é? Muitos cristãos ainda veem Deus como Senhor, como os judeus veem, mas a ideia do cristianismo é Deus como um pai. Não é? Mas o homem ainda não é um filho pleno de Deus. Ele é um filho, não é, espiritual, é um filho adotivo. E finalmente você tem a promessa de uma profecia perfeita. Você tem um momento do aparecimento de uma nova perspectiva de Deus, que é o que nós chamamos de deusismo. Né? Então, sede perfeitos como Deus é perfeito. Chegará um tempo em que o homem, pela prática da verdade, ele se livrará da maldade, da ignorância e marchará em direção a um nível de maturidade intelectual, moral, que é um homem com imagem e semelhança de Deus, um homem perfeito. A ciência está sendo elevada juntamente com o homem para esse nível de perfeição. E por isso a ciência está chegando à admissão clara de Deus. Né? Admissão clara de Deus. Então, fósseis sociais, sociedades fossilizadas, com sistemas de pensamento do passado, construíram códigos morais. Você tem, por exemplo, a religião hindu de 5.000 anos atrás convivendo com o cristianismo de 2.000 anos atrás. São códigos de valores diferentes, convivendo simultaneamente. Então você tem religiões diferentes, nessas religiões você tem visões diferentes e códigos morais diferentes. Porque a ciência progride abandonando as velhas ideias e somando as ideias novas. Né? Mas as religiões foram num sentido diferente. A liderança religiosa procura se dogmatizar as suas ideias e se manter no poder. E aí você tem religiões diferentes, com ideias diferentes e códigos morais diferentes. Isso é o relativismo cultural. O relativismo cultural é um fenômeno gerado pelo egoísmo e a maldade, pela ignorância das lideranças ao longo da história, que são sociedades deixadas para trás no processo civilizatório. São fósseis sociais. Essas tribos indígenas do Brasil são fósseis sociais. Na verdade, elas deveriam ter acesso a uma política de inclusão para se elevarem junto com o restante da humanidade. Mas a política esquerdista do PT e dos comunistas transformaram essas sociedades indígenas, que são fósseis sociais, em zoológicos humanos. São coisas do passado, fósseis sociais, que atraem os turistas, não é? Para olhar como viviam os homens há 500 anos atrás. Se você for na África, você verá como viviam os homens há milhares de anos atrás. Então essa política de exclusão social é um atentado contra os valores humanos dos índios, é uma política desumana e criminosa. Não é? E você tem hoje no Brasil muitas tribos indígenas que ainda matam crianças, porque nascem gêmeos ou coisas assim, porque nascem de mãe solteira. Então você vê que relativismo cultural é o resultado dessa ignorância, é o resultado de uma visão ateísta que nega os valores absolutos, imprescindíveis, a ordem, a paz social.
mas ao mesmo tempo um fenômeno social que também tem uma origem religiosa, no dogmatismo, na ignorância de líderes de 5.000 anos atrás que insistem em se manter no poder e com isso gera essa confusão de valores. Meu amigo, eu espero que você tenha ficado claro, né, esta nossa discussão sobre relativismo cultural e absolutivismo moral. Deus é a base dos valores morais, por isso nós podemos esperar uma sociedade no futuro moralmente absoluta, com valores indiscutíveis, com valores absolutos. É isto. Muito obrigado. Até a próxima.